O outono de 1842 chegou a Londres com o seu céu cinzento característico e chuviscos persistentes. Mas o salão de baile da Ashford House brilhava com luz de vela suficiente para afastar qualquer pensamento sobre o tempo lá fora. Lady Vivian Sinclair estava perto da coluna de mármore, na extremidade da pista de dança, com os seus cabelos dourados arranjados em cachos elaborados que emolduravam o rosto, os seus olhos castanhos observando a multidão com frustração mal disfarçada. 3 anos, 3 anos intermináveis de dicas sutis, encontros cuidadosamente programados e o que ela considerava demonstrações bastante óbvias de interesse, tudo totalmente desperdiçado no homem mais irritante da Inglaterra. William Hawthorne, Duque de Marydale, estava do outro lado do salão de baile, a sua alta estatura chamando a atenção mesmo numa sala cheia de nobres. Seu cabelo preto estava perfeitamente penteado, sua gravata amarrada com precisão matemática, e aqueles olhos castanhos devastadores estavam atualmente focados em Lady Charlotte Pitton, que ria atrás do leque diante de qualquer bobagem encantadora que ele sem dúvida estava a dizer. Ele é insuportável, murmurou Vivian para sua amiga mais próxima, a senhorita Eleanor Winters, que apareceu ao seu lado com 2 taças de champanhe. O Duque? Perguntou Eleanor inocentemente, embora seus olhos brilhassem com malícia. O que ele fez agora? Exatamente nada, e esse é precisamente o problema. Vivian aceitou o champanhe e tomou um gole pouco feminino. Olhe para ele, Eleanor, a namoriscar com Charlotte Pitton, como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo, quando na semana passada ele estava a compor poesia para os olhos da Sra. Thornbury. Poesia horrível, pelo que ouvi, Eleanor ofereceu consoladoramente. Essa não é a questão. A voz de Vivian se elevou ligeiramente antes que ela se controlasse, baixando-a para um sussurro feroz. A questão é que William Hawthorne flerta com todas as mulheres de Londres, exceto... Ela parou abruptamente. Exceto você, Helena terminou gentilmente. Vivian apertou os lábios. Não era totalmente verdade. O Duque flertava com ela, mas da mesma forma casual e sem sentido com que flertava com todas as outras. Não havia peso nisso, nenhum interesse genuíno. Ela era simplesmente mais um nome na sua extensa lista de diversões encantadoras. Deixei meu interesse bem claro, disse Vivian, com a frustração transparecendo em suas palavras. No mês passado, no Hartley Musical, praticamente citei as próprias palavras dele sobre a poesia de Byron. Na festa no jardim da Lady Ashford, eu me posicionei perto do Rose Arbor exatamente na hora em que ele fazia sua caminhada. Eu sorri, eu ri dos seus gestos. Eu... Você fez tudo, menos pedir ele em casamento, interrompeu Eleanor, sem maldade. Minha querida Vivian, talvez seja hora de aceitar que o Duque de Marydale simplesmente não é do tipo que se casa. Ele tem 32 anos. Ele deve casar-se eventualmente, nem que seja apenas para ter um herdeiro. Sim, mas eventualmente pode ser daqui a 10 anos. E você não pode passar a próxima década suspirando por um homem que não a trata de forma diferente de como trata Lady Patton ou a senhorita Thornbury ou qualquer uma das outras dezenas de mulheres que ele encantou somente nesta temporada. Vivian sabia que Eleanor estava certa, o que só tornava tudo ainda mais irritante. Ela observou William jogar a cabeça para trás e rir de algo que Lady Patton disse, seu rosto inteiro se transformando com diversão genuína. Seu coração deu aquele aperto doloroso familiar que sempre dava quando ela olhava para ele. Meu Deus, ela era patética. O que eu preciso, disse Vivian lentamente, com uma ideia começando a se formar, é fazê-lo perceber o que está a perder. Os olhos de Eleanor se arregalaram. Oh, não, eu conheço essa expressão. O que estás a planear? Antes que Vivian pudesse responder, uma voz suave as interrompeu. Lady Vivian, Miss Winters, que prazer ver as duas tão lindas esta noite. Lord Nathaniel Ashcombe, filho mais velho do Marquês de Dentour, fez uma reverência elegante. Com seus cabelos dourados, olhos azuis impressionantes e roupas da moda, Nathaniel era considerado um dos cavalheiros mais bonitos da sociedade. Embora todos concordassem que a sua vaidade diminuía um pouco o seu charme. Ainda assim, ele era charmoso o suficiente, rico o suficiente e bem relacionado o suficiente para ser convidado para todos os lugares. Lord Ashcombe, disse Vivian, estendendo a mão. Uma ideia lhe ocorreu com tanta clareza que ela quase soltou um grito. Que maravilha vê-lo!
Elanena lançou-lhe um olhar de advertência, mas Vivian ignorou. Eu estava a pensar, continuou Nathaniel, com o seu sorriso treinado, sem vacilar. Se você poderia me honrar com a próxima dança. Era isso a sua oportunidade. Vivian olhou para o outro lado do salão de baile, para onde William estava, ainda entretendo Lady Piton. Ele não tinha olhado para ela nenhuma vez durante toda a noite. Muito bem, se ele não anotasse sozinha, talvez anotasse no braço de outro homem. Ficaria encantada, disse Vivian, colocando a mão no braço oferecido por Nathaniel. Enquanto se dirigiam para a pista de dança, ela percebeu a expressão de Elanena, meio preocupada, meio fascinada. A amiga dela a conhecia muito bem. O quadril era animado, exigindo que eles se separassem e se reunissem várias vezes. Durante um desses momentos, enquanto Vivian girava graciosamente pelos passos, os seus olhos encontraram William do outro lado da sala. Por um instante, ela pensou ter visto ele a observando, com uma expressão indecifrável. Mas então Lady Piton disse algo que recuperou a sua atenção, e o momento passou. Dança lindamente, Lady Vivian, disse Nathaniel quando se juntaram novamente. Tão encantadores quanto os seus movimentos, as rosas na primavera, Vivian mal conseguiu conter uma risada. É muito gentil, Lord Ashcombe. Não gentil o suficiente, com certeza. Eu me pergunto, a minha mãe está a dar um pequeno jantar nesta sexta-feira à noite na Ashcombe House. Você me daria a grande honra de me permitir acompanhá-la? A mente de Vivian correu. Um jantar? Uma aparição pública como acompanhante de Nathaniel? Exatamente o tipo de coisa que seria notada por todos na sociedade, incluindo um certo duque. Eu ficaria encantada, ela se ouviu dizer, embora, é claro, eu precise levar minha acompanhante, a Sra. Davis, naturalmente. Devo passar a recolhê-la às 19 horas. Perfeito. Quando a dança terminou e Nathaniel a acompanhou de volta até Eleanor, Vivian sentiu uma estranha mistura de triunfo e apreensão. Ela havia colocado seu plano em ação. Agora, só podia esperar que ele tivesse o efeito desejado. Você perdeu o juízo? Eleanor sussurrou assim que Nathaniel se afastou. Nathaniel Ashcombe. Todos sabem que ele é o homem mais vaidoso da Inglaterra. Exatamente, disse Vivian, observando William finalmente olhar em sua direção. Os olhos dele se encontraram através do salão de baile lotado, e ela ergueu o queixo levemente, oferecendo-lhe um sorriso frio e educado antes de se virar deliberadamente. Às vezes, Eleanor, é preciso combater fogo com fogo. Acho que quer dizer vaidade com vaidade. E isso também. O que Vivian não viu ao se virar foi a mudança na expressão de William Hawthorne. O charme descontraído desapareceu, substituído por algo mais duro, mais focado. Ele se despediu de Lady Piton com tanta brusquidão que a pobre mulher ficou paralisada, piscando os olhos em confusão. E os olhos dele seguiram a cabeça dourada de Vivian, através da multidão com uma intensidade que a teria assustado. Ele tinha percebido. Oh, sim, ele definitivamente tinha percebido. A noite de sexta-feira chegou com um calor atípico para a estação, e Vivian passou muito mais tempo do que o necessário se preparando para o jantar na Ashcombe House. A sua camareira, Marie, arranjou o seu cabelo de forma elegante e brilhante, Bartak, Puitam, com vários caracóis artísticos a emoldurar o seu rosto, e ajudou-a a vestir um vestido de seda esmeralda escura que realçava as reflexões âmbar nos seus olhos castanhos. Está linda, minha senhora, disse a Sra. Davis calorosamente, enquanto Vivian descia as escadas da Everley House. A viúva idosa servia como acompanhante de Vivian desde que ela estreou na sociedade, há 5 anos, e apesar de seu comportamento recatado, possuía um brilho malicioso nos olhos. Lord Ashcombe é um jovem muito afortunado. É apenas um jantar, Sra. Davis, disse Vivian, embora seu coração batesse mais rápido do que o normal. Seu pai, o conde de Everley, ergueu os olhos do jornal na sala de estar. Ashcombe, filho de Dentur, boa família. Um pouco vaidoso pelo que ouvi dizer, mas boa família. Papai, protestou Vivian, embora não conseguisse evitar rir. Apenas estou a afirmar os fatos, minha querida. Tenha uma noite agradável. A viagem de carruagem até Ashcombe House foi felizmente breve. Nathaniel os recebeu na entrada com seu floreio característico, elogiando a aparência de Vivian de forma tão efusiva que a Sra. Davis ergueu uma sobrancelha. Está um ser muito generoso, Lord Ashcombe, disse Vivian,
segurando o seu braço ao entrarem na casa. O jantar acabou por ser maior do que Nathaniel tinha sugerido. Pelo menos 30 convidados enchiam a elegante sala de jantar. O coração de Vivienne deu um salto quando avistou vários rostos familiares, incluindo Elelanena, que chamou a sua atenção com um olhar que dizia claramente: "Espero que saiba o que está a fazer." Mas foi a figura alta, perto das janelas, que fez Vivienne prender a respiração. William Hawthorne conversava com Lord Winters e outro cavalheiro, com um copo de vinho na mão. Ele usava um traje de noite de corte impecável, o casaco preto moldado perfeitamente aos ombros largos, a gravata arranjada no estilo matemático intrincado que ele preferia. Ele parecia, pensou Vivienne com alguma irritação, absolutamente magnífico. E então ele se virou e os olhos dele encontraram os dela do outro lado da sala. O efeito foi imediato e elétrico. O seu olhar percorreu o rosto dela até onde a sua mão repousava no braço de Nathaniel, e algo perigoso brilhou naqueles olhos castanhos. O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente, e o copo na sua mão parou a meio caminho dos seus lábios. Nathaniel, alheio às tensões subjacentes, guiou Vivienne para o interior da sala, apresentando-a a vários convidados com elaborada cortesia. Mas Vivienne estava profundamente consciente da presença de William, da forma como a sua atenção continuava a voltar-se para ela, mesmo enquanto mantinha a conversa com Lord Winters. "Lady Vivienne", disse uma voz suave, e ela virou-se para encontrar William diante dela, tendo se materializado com a graça predatória de um lobo. "Que surpresa vê-la aqui." "Vossa Graça", ela respondeu, satisfeita por sua voz permanecer firme. "Eu poderia dizer o mesmo de si. Não sabia que conhecia a família Ashcombe." "Minhas conexões são extensas", ele disse com um tom agradável, mas os olhos frios. Ele olhou para Nathaniel, que se aproximara um pouco mais de Vivienne, num gesto inequivocamente possessivo. "Acham, Vossa Graça", Nathaniel respondeu com uma reverência tão profunda quanto o protocolo exigia, e nem um centímetro a mais. "Que gentileza da sua parte agraciar a nossa humilde reunião." Vivian quase riu da absurdidade de chamar a Ashcombe House, uma mansão magnífica em Mayfair, de humilde, mas manteve a compostura. A atenção de William voltou-se para ela, e ela sentiu-se presa pela intensidade do seu olhar. "Eu não sabia que você e Lord Ashcombe se conheciam." A pausa antes de "se conheciam" foi deliberada e carregada de significado. "Dançamos no baile de Ashford", disse Vivian com leveza. "Lord Ashcombe teve a gentileza de me convidar para o jantar desta noite. Que atencioso da parte dele." A temperatura nas imediações pareceu baixar vários graus. Nathaniel, para seu crédito, manteve a sua posição, embora Vivian notasse que o seu sorriso se tornara um pouco rígido. "Desde quando?" continuou William, com uma voz aparentemente casual. "Teve algum pretendente, Lady Vivian?" A pergunta pairou no ar como uma lâmina. O coração de Vivian batia forte no peito, mas ela se forçou a manter o olhar firme, mesmo com o triunfo a correr nas veias. Estava a funcionar. Pelo amor de Deus, estava realmente a funcionar. "Desde que decidi aceitar as atenções de um cavalheiro que realmente demonstra interesse", respondeu ela, com um tom doce como mel, mas com um significado inequívoco. Algo brilhou nos olhos de William, ciúme puro e indisfarçável. A sua mão apertou a taça de vinho com tanta força que Vivian quase esperava que o cristal se estilhaçasse. O momento se prolongou entre eles, carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. Então, a boca de William se curvou em um sorriso que não chegou aos olhos. "Que maravilha para vocês dois", disse ele com palavras secas. "Espero que aproveite a sua noite, Lady Vivian Ashcombe." Ele virou-se e afastou-se com uma fúria tão mal controlada que vários convidados olharam para ele com surpresa. Vivian observou-o partir com as suas próprias emoções em turbulência. Triunfo. Certamente ela tinha conseguido exatamente a reação que queria, mas também outra coisa, algo que parecia desconfortavelmente como culpa e confusão. "Meu Deus", murmurou Nathaniel ao lado dela. "Nunca vi Marydell tão intenso. Deve ter causado uma grande impressão nele, Lady Vivian." Se Nathaniel soubesse a metade disso. Durante todo o jantar, Vivian estava profundamente consciente da presença de William a alguns lugares de distância. Ele mantinha a sua habitual fachada encantadora,
entretendo os seus companheiros de jantar com observações espirituosas e anedotas divertidas. Mas cada vez que Vivian olhava na sua direção, encontrava os olhos dele já fixos nela, sombrios e pensativos, cheios de algo que fazia o seu coração acelerar. Quando Nathaniel riu de alguma coisa, ela disse: "O garfo de William bateu contra o prato." Quando Nathaniel encheu a taça de vinho dela com atenção solícita, o maxilar de William cerrou visivelmente. E quando Nathaniel se inclinou para sussurrar algum comentário sobre a senhora à sua frente, William afastou-se da mesa tão abruptamente que a conversa cessou momentaneamente. "Perdoe-me", disse ele suavemente, recuperando a compostura. "Parece que estou com dor de cabeça. Por favor, desculpe-me." Ele se retirou com cortesia impecável, mas Vivian viu os ombros rígidos e os passos rápidos que revelavam uma emoção mal contida. Helena chamou a sua atenção do outro lado da mesa, com uma expressão preocupada. Vivian ofereceu um pequeno sorriso tranquilizador, embora seus próprios sentimentos estivessem longe de estar tranquilos. Ela queria provocar uma reação de William. Ela teve sucesso além de suas expectativas mais ousadas. Então, por que ela se sentia tão inquieta com o ciúme dele? E o que exatamente ela faria a respeito disso agora? As 3 semanas seguintes provaram ser o período mais divertido e exaustivo da vida de Vivian. Fiel à sua palavra, Nathaniel Ashcombe prosseguiu com seu namoro com dedicação entusiástica. Flores chegavam diariamente a Everleigh House, cada buquê mais elaborado que o anterior. Ele a acompanhava ao teatro, a chás da tarde, a musicais e festas no jardim. Ele compunha sonetos para sua beleza, sonetos terríveis. Helena a informou em particular depois de ouvir um recitado no salão de Lady Hartley, e não escondia sua admiração. E em todos os lugares que apareciam, William Hawthorne parecia materializar-se como um espírito conjurado. Na festa no jardim de Lady Patton, Vivian passeava pelo jardim de rosas com Nathaniel e a Sra. Davis, quando William surgiu por trás de uma topiaria particularmente grande, assustando a todos. "Lady Vivian", disse ele com uma expressão de surpresa teatral que não enganou absolutamente ninguém. "Que prazer inesperado! Estava apenas a examinar as rosas." Em outubro, perguntou Vivian, levantando uma sobrancelha. "Que fascinante! Tenho um grande interesse por horticultura", respondeu William com dignidade impressionante, apesar de todos os presentes saberem que ele mal conseguia distinguir uma rosa de um nabo. O sorriso de Nathaniel ficou tenso. "Vossa Graça está perdido. A sala de fumo dos cavalheiros fica na direção oposta." "Não estou perdido. Estou apenas a tomar ar. O ar parece particularmente denso hoje", observou Nathaniel. Os olhos de William brilharam perigosamente. Mas antes que ele pudesse responder, Vivian interveio suavemente. "Cavalheiros, talvez possamos todos desfrutar do ar juntos. O tempo está lindo." O que se seguiu foram possivelmente os 15 minutos mais constrangedores da vida de Vivian, com Nathaniel, de um lado, apontando determinadamente várias flores e comentando sobre a sua beleza, embora claramente não soubesse nada sobre elas, e William, do outro lado, fazendo observações cada vez mais absurdas sobre a composição do solo e técnicas de poda, igualmente ignorante, mas muito mais criativo nas suas invenções. A Sra. Davis seguia atrás deles, com uma expressão que oscilava entre diversão e desespero. "O Duque parece muito interessado em jardinagem", disse Nathaniel, depois que William finalmente se afastou para inspecionar as sebes em outro lugar. "Estranho, considerando que Lord Winters mencionou na semana passada que Merridale uma vez confundiu um jardim de ervas com arbustos decorativos e mandou o seu jardineiro plantar rosas nele." Vivian mordeu o lábio para não rir. O padrão se repetiu com frequência cada vez maior. No teatro, William apareceu no camarote ao lado do deles, aparentemente tendo comprado os ingressos naquela mesma tarde. Durante um passeio no Hyde Park, ele coincidentemente passou a cavalo no exato momento em que Vivian e Nathaniel pararam para admirar a serpentina. No musical de Lady Thornbury, ele chegou atrasado e ocupou o único lugar disponível diretamente atrás de Vivian, passando toda a apresentação inclinado para a frente para oferecer comentários sussurrados que tornavam impossível se concentrar. "Ele está a perseguir-te", observou Eleanor numa tarde, enquanto tomavam chá na Everleigh House. "Nunca vi nada parecido." O Duque de Merridale, um dos solteiros mais cobiçados da Inglaterra,
Tornou-se um cachorrinho apaixonado. Ele não está apaixonado, protestou Vivian, embora seu coração tenha batido mais forte com a sugestão. Ele é possessivo. Há uma diferença, minha querida. Ele olha para Lord Ashcombe como se o pobre homem tivesse cometido traição. Ontem à noite, no baile Hartley, achei que ele fosse desafiá-lo para um duelo quando Nathaniel a conduziu para a valsa. Vivian lembrou-se daquela valsa. Ela sentiu o olhar de William queimando suas costas durante toda a dança, tão intenso que ela quase perdeu o passo. "O que devo fazer?" perguntou ela impotente. "Eu queria a atenção dele e agora a tenho." Mas ele não fez nada. Ele simplesmente aparece em todos os lugares com um olhar absolutamente assassino sempre que Nathaniel se aproxima de mim. "Talvez", sugeriu Elelanena gentilmente, "devias falar com ele. Dizer-lhe como te sentes." "De jeito nenhum." Vivian pousou a chávena de chá com mais força do que o necessário. "Elanena, passei 3 anos deixando claro o meu interesse. Se William Hawthorne me quer, ele pode me perseguir pela primeira vez. Não vou simplesmente entregar-lhe a vitória depois de ele me ter ignorado por tanto tempo." Elanena suspirou. "Vocês os dois são incrivelmente teimosos." "Sim. Bem, aprendi com a melhor." Na verdade, Vivian achava a situação mais confusa a cada dia que passava. Ela queria deixar William com ciúmes, forçá-lo a perceber que poderia perdê-la para outro homem. Essa parte tinha sido um sucesso espetacular, mas ela não tinha previsto a intensidade da reação dele, nem a forma como os seus próprios sentimentos ficariam presos na teia que ela tinha tecido, porque apesar da presença constante e do ciúme óbvio, William não tinha realmente se declarado. Ele aparecia em todos os eventos, monopolizava a atenção dela sempre que possível e deixava bem claro o seu descontentamento com Nathaniel, mas não tinha dado o passo final do namoro. Era enlouquecedor. E depois havia o próprio Nathaniel. Apesar de toda a sua vaidade e declarações teatrais, ele não era rude. Tratava-a com cortesia e respeito e, embora os seus elogios fossem excessivos e a sua poesia atroz, pelo menos parecia genuinamente interessado na companhia dela, o que a fazia sentir-se culpada por usá-lo como um pornô no seu jogo com William. A situação atingiu o seu ponto crítico numa terça-feira à tarde, na festa de chá de outono da Lady Ashford. Vivian chegou com a Sra. Davis e foi imediatamente reclamada por Nathaniel, que a guiou até um sofá perto das janelas. A sala de estar estava cheia da nata da sociedade londrina, todos envolvidos na delicada dança das fofocas e das manobras sociais. William chegou 20 minutos depois, seus olhos imediatamente encontrando Vivian do outro lado da sala lotada. Ele cruzou em direção a eles com o passo determinado de um homem em uma missão, mas foi interceptado por Lady Charlotte Piton, que aparentemente não havia recebido a mensagem de que as atenções do duque haviam se voltado para outro lugar. "Sim, Vossa Graça", disse Charlotte alegremente, posicionando-se diretamente em seu caminho. "Que prazer vê-lo. Estava a contar à mamã sobre a linda poesia que compôs no mês passado. Lembra-se de meus olhos serem como safiras?" Vivian não conseguiu ouvir a resposta de William do outro lado da sala, mas viu seu maxilar apertar-se de frustração enquanto Charlotte continuava a conversar, alheia à sua distração. "Lady Vivian", disse Nathaniel, chamando sua atenção de volta, "há algo que gostaria de discutir com você." O seu tom era invulgarmente sério, e Vivian sentiu uma onda de apreensão. "Sim, Lord Ashcombe. Gostei muito destas últimas semanas na sua companhia", começou ele, e o estômago de Vivian afundou-se. Isto parecia o início de algo formal. "É a mulher mais cativante que já conheci. E dou por mim." "Lord Ashcombe", interrompeu Vivian rapidamente. "Talvez fosse melhor ter esta conversa num ambiente mais privado." "Oh, não me importa o que ouçam", disse Nathaniel com um sorriso. "Que todos saibam que sou o cavalheiro mais afortunado de Londres." "Nathaniel, por favor." Mas ele já estava a estender a mão para ela. "Lady Vivian Sinclair, faria-me a enorme honra." Não, a palavra saiu da boca de Vivian mais alto do que ela pretendia, fazendo com que várias conversas próximas parassem. Nathaniel congelou, com a mão ainda estendida, a sua expressão mudando de confiança para confusão. "Peço desculpa", disse ele lentamente. Vivian sentiu o calor inundar as suas bochechas. "Perdoe-me, Lord Ashcombe, mas não posso aceitar o que estava prestes a oferecer. Mas pensei que estávamos a namorar há semanas." "Eu sei, e peço desculpas se lhe dei falsas esperanças." Mas ela parou,
incapaz de encontrar palavras que não o magoassem ainda mais. Nathaniel retirou a mão, o seu rosto bonito assumindo uma expressão de orgulho ferido. Entendo. Posso perguntar se há outra pessoa? Os olhos de Vivian involuntariamente se voltaram para o outro lado da sala, para onde William estava, agora olhando para eles com uma expressão de intensa concentração, tendo aparentemente abandonado Lady Charlotte no meio da frase. Nathaniel seguiu o seu olhar e a sua boca estreitou-se. Ah, o Duque, eu deveria ter percebido. Nathaniel, sinto muito. Não precisa se desculpar, Lady Vivian, disse ele rigidamente, levantando-se. Você deixou os seus sentimentos perfeitamente claros, se me dá licença. Ele partiu com toda a dignidade que conseguiu reunir, deixando Vivian sentada sozinha com uma sala cheia de olhos curiosos sobre ela. A senhora Davis apareceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Elenina correu para ela assim que Nathaniel desapareceu. O que aconteceu? Acho que acabei de entrar num namoro que não tenho certeza se realmente existia, disse Vivian, fraca. Pelo amor de Deus, exclamou Elenina. Olhe para o Duque. Vivian olhou. William estava a atravessar a sala em direção a ela com intensidade determinada. Sua expressão uma mistura de esperança e determinação que fez o coração dela acelerar. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, Lady Ashford anunciou que o chá seria servido no jardim, e a multidão se moveu, criando uma barreira impenetrável entre eles. Vivian vislumbrou a expressão frustrada de William antes de ser levada pelo movimento geral em direção às portas. Quando ela chegou ao jardim e se livrou de uma conversa com Lady Thornbury sobre padrões de bordado, William havia desaparecido completamente. Ele foi embora, relatou Elenina, voltando de uma missão de reconhecimento. Lord Winters disse que ele alegou um compromisso urgente. Vivian sentiu uma vontade absurda de chorar. Eu não o entendo. Ele tem me perseguido há semanas, olhando para Nathaniel como se estivesse a planear sua morte. E agora, quando Nathaniel finalmente saiu de cena, ele simplesmente vai embora. Talvez, sugeriu Elenina com cautela. Ele não sabe que Nathaniel saiu de cena. Vocês tiveram um confronto bastante público, mas isso não significa que o Duque tenha ouvido o que foi dito. Vivian considerou isso. Era possível. William estava do outro lado da sala, e o barulho de fundo teria obscurecido as palavras reais. Pelo que ele sabia, ela poderia ter aceitado a proposta de Nathaniel. O que eu faço? Perguntou ela, impotente. Elenina apertou a mão dela. Espere e confie que se os sentimentos dele forem genuínos, ele encontrará uma maneira de os revelar. Mas 3 dias se passaram sem nenhuma notícia de William. Nenhuma flor chegou à casa dos Everly. Nenhum encontro casual ocorreu em eventos sociais. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da vida dela. Vivian disse a si mesma que não estava desapontada. Ela tinha jogado o seu jogo e alcançado o seu objetivo de deixá-lo com ciúmes. Se ele decidisse não agir de acordo com esses sentimentos, essa era uma decisão dele. Mas nos momentos de silêncio, geralmente tarde da noite, quando o sono a evadia, ela admitia para si mesma que estava desesperadamente e irremediavelmente apaixonada por William Hawthorne e não tinha ideia do que fazer a respeito. A resposta veio na sexta-feira à tarde da maneira mais inesperada possível. Vivian estava na biblioteca da Everly House tentando se perder em um romance, quando Marie entrou correndo com os olhos arregalados. Minha senhora, Lord Ashcombe está aqui e insiste em falar com a senhora. Ele diz que é urgente. Vivian franziu a testa. Ele parecia zangado. Não, minha senhora. Na verdade, muito pelo contrário. Ele parecia quase nervoso. A curiosidade superou a relutância dela. Muito bem, leve-o à sala de estar e peça à senhora Davis para se juntar a nós. 5 minutos depois, Vivian entrou na sala de estar e encontrou Nathaniel a andar de um lado para o outro diante da lareira, com a sua aparência normalmente imaculada ligeiramente desalinhada. A senhora Davis já se tinha acomodado na sua cadeira habitual perto da janela, com o seu bordado na mão. Lord Ashcombe, disse Vivian com a voz cuidadosamente neutra. Isto é inesperado. Nathaniel virou-se e, para sua surpresa, sua expressão revelava uma angústia genuína. Lady Vivian, devo-lhe um enorme pedido de desculpas. Por qualquer motivo, pelo meu comportamento nas últimas semanas, por ter cortejado alguém que agora percebo que não era totalmente genuíno da minha parte. Vivian afundou-se no sofá, completamente confusa. Não compreendo.
Nathaniel respirou fundo, como se estivesse a recompor-se. A verdade é que, Lady Vivian, eu a cortejei sob falsos pretextos, não porque não gostasse da sua companhia. Você é realmente encantadora, mas por quê? Ele fez uma pausa, corando, porque estou apaixonado por outra pessoa. De todas as coisas que Vivian esperava ouvir, essa não estava entre elas. Peço desculpas. Sua companheira, a senhorita Hartwell, sua irmã camareira, que às vezes participa de eventos sociais em sua casa. Conhecia no musical de Lady Paddon no mês passado e desde então não consigo parar de pensar nela. A mente de Vivian ficou confusa. Grace Hartwell era realmente empregada na sua casa, servindo como uma espécie de acompanhante auxiliar quando a senhora Davis precisava de ajuda. Era uma jovem bastante sensata, de família respeitável, mas modesta, exatamente o tipo de partido que escandalizaria a família aristocrática de Nathaniel. A senhorita Hartwell retribui os seus sentimentos? Perguntou Vivian com cautela. A expressão de Nathaniel transformou-se, tornando-se quase infantil. Acredito que sim. Tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, quando fui a Everly House e ontem no jardim, enquanto esperava que a senhora me recebesse, nós... Ele parou, parecendo envergonhado. O senhor a beijou, completou Vivian, juntando as peças do quebra-cabeça. Sim, e ela não me deu um tapa, o que considerei um sinal encorajador. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o ainda mais. Lady Vivian, tenho vergonha de admitir que comecei a cortejá-la em parte porque a Grace estava frequentemente presente nos eventos que você frequentava. Isso deu-me oportunidades de a ver que, de outra forma, eu não teria. Vivian deveria ter ficado ofendida. Em vez disso, ela viu-se a lutar contra a vontade de rir. Lord Ashcombe está a dizer-me que nas últimas 3 semanas, enquanto eu o usava para deixar o Duque de Meridale com ciúmes, o senhor estava a usar-me para cortejar a minha companheira doméstica? Nathaniel pestanejou. Então estava a usar-me para deixar Merridale com ciúmes? Com um sucesso espetacular, devo acrescentar. Um riso surpreso escapou de Nathaniel. Céus, somos 2 canalhas absolutos. De facto, Vivian sentiu um enorme peso sair dos seus ombros. Então, o que vai fazer em relação à senhorita Hartwell? Pretendo falar com o pai dela e pedir permissão para cortejá-la adequadamente. O meu próprio pai ficará horrorizado. Ele tem planos para eu me casar com a filha de um conde, mas descobri que não me importo mais. A graça vale qualquer escândalo. Que romântico, murmurou a senhora Davis do seu canto, sem tirar os olhos do bordado. Vivian sorriu. Então desejo-lhe toda a felicidade, Lord Ashcombe. E peço desculpa por envolvê-lo, ainda que inadvertidamente, nos meus próprios esquemas. Não precisa de pedir desculpa. Na verdade, estou-lhe grato. A minha perseguição a si proporcionou a desculpa perfeita para frequentar a Everly House. Ele fez uma pausa. Embora deva dizer, Lady Vivian, que se o Duque não consegue ver que mulher extraordinária você é, ele é mais tolo do que eu pensava. Depois de Nathaniel partir consideravelmente mais alegre do que quando chegou, Vivian permaneceu na sala de estar, com os pensamentos a fervilhar. Senhora Davis, disse ela lentamente, sou uma pessoa terrível por usar o Lord Ashcombe da maneira que usei. A viúva idosa pousou o bordado e olhou para Vivian com um olhar compreensivo. Minha querida criança, o coração quer o que quer, e às vezes tomamos caminhos tolos na busca por isso. Mas acho que talvez seja hora de parar com os esquemas e jogos e simplesmente dizer ao Duque o que sente. E se ele não gostar? Então, pelo menos, saberá, interrompeu a senhora gentilmente, e poderá seguir em frente com a sua vida de uma forma ou de outra. Essa incerteza está a consumi-la. Vivian sabia que ela estava certa, mas a ideia de confessar os seus sentimentos a William, de se tornar tão vulnerável, a aterrorizava mais do que qualquer escândalo social jamais poderia. Ainda assim, talvez fosse hora de ser corajosa. Ela ainda estava a debater o assunto na tarde seguinte quando o destino, ou uma amiga medalhada, interveio. Eleanor apareceu na Everly House em um estado de grande excitação. Você precisa vir comigo imediatamente. Há algo que precisa ver. Do que está a falar? Sem perguntas. Apenas confie em mim. Traga-se a senhora Davis e venha para o Hyde Park, o caminho sinuoso perto da ponte. 20 minutos depois, Vivian se viu parada no caminho mencionado, completamente confusa. Elanena? O que foi?
Shh! Helena apontou. Seguindo o gesto da amiga, Vivian olhou para o caminho e congelou. William Hawthorne estava a cerca de 50 metros de distância, aparentemente em uma conversa séria com ninguém. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando para o ar vazio, a boca se movendo no que parecia ser um discurso apaixonado. Ele perdeu o juízo? Vivian sussurrou. Acredito, disse Elanena, mal conseguindo conter o sorriso, que ele está a ensaiar. Enquanto observavam, William passou a mão pelo cabelo preto, desarrumando o seu arranjo perfeito habitual, e pareceu recomeçar o seu discurso. Mesmo a essa distância, Vivian podia ver a tensão nos ombros dele, a energia nervosa nos seus movimentos. Ensaio de quê? Perguntou ela, embora o seu coração tivesse começado a bater mais rápido. Se tivesse de adivinhar, diria que é uma declaração de afeto a uma certa senhora de cabelo loiro e olhos castanhos. Vivian prendeu a respiração. Não pode saber isso. Oh, não posso. Lord Winters disse-me que o Duque tem estado impossível toda a semana, distraído, irritável e constantemente a murmurar sobre oportunidades perdidas e aquele maldito Ashcombe. E então, esta manhã, Winters viu-o sair de casa com o que parecia ser um ramo de flores. As tuas flores favoritas, devo acrescentar, embora ninguém saiba como ele sabe disso, e seguiu-o até aqui. Lord Winters está a espioná-lo. Lord Winters é um romântico e está cansado de ver o seu amigo suspirar por si como um poeta apaixonado, assim como todos nós, francamente. Antes que Vivian pudesse responder, William virou-se na direção deles. Os seus olhos arregalaram-se de choque ao vê-los. Depois estreitaram-se com algo que poderia ser vergonha ou frustração, ou ambos. Ele diminuiu a distância entre eles com passos longos, e Vivian percebeu que ele realmente trazia um buquê de suas crisântemos favoritos do outono, creme e dourado. Lady Vivian, disse ele com a voz ligeiramente tensa. Miss Winters, Sra. Davis, que surpresa. Vossa Graça, conseguiu dizer Vivian, com o coração batendo forte. Estávamos apenas tomando ar. E o senhor? Não era uma pergunta. Os olhos dele encontraram os dela, e ela viu ali uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Há quanto tempo estão aí? Não há muito tempo, mentiu Eleanor alegremente. Na verdade, estávamos a sair. Venha, Sra. Davis. Acho que vimos Lady Ashford perto do gramado leste. Não vimos nada disso. Oh, compreendeu a Sra. Davis, oferecendo o braço a Elanena. De facto, vimos Lady Vivian. Estaremos ali, à vista, é claro. E assim, Vivian e William ficaram sozinhos no caminho. Bem, tão sozinhos quanto se pode estar, no Hyde Park, numa tarde ensolarada, com dezenas de outras pessoas a passear e dois acompanhantes determinados a observar a uma distância calculada. William limpou a garganta. Suponho que a sutileza seja inútil neste momento. Acho que sim. Vivian concordou, lutando para manter a voz firme. Ele estendeu o ramo e ela percebeu que a mão dele tremia ligeiramente. Isto é para si. Lembrei-me que mencionou na festa no jardim da Lady Ashford, na primavera passada, que as crisântemos de outono eram as suas favoritas. Vivian pegou as flores, surpresa por ele se ter lembrado de um detalhe tão pequeno. São lindas. Obrigada, Lady Vivian. Ele parou, respirou fundo e recomeçou. Estas últimas semanas foram das mais torturantes da minha vida. Torturantes? Ver-te com Ashcombe, sabendo que não tinha o direito de me opor nem de reclamar. Perceber que a minha própria cegueira tola pode ter me custado caro. Ele parou de falar, movendo a mandíbula. Custado o quê? Vivian perguntou suavemente. Os olhos castanhos de William encontraram os dela com uma intensidade que lhe roubou o fôlego. Tudo o que importa. O mundo parecia ter se reduzido apenas a eles dois, apesar do ambiente público. Vivian apertou as crisântemos, o seu aroma outonal enchendo os seus sentidos. Preciso que compreendas uma coisa, continuou William, as suas palavras saindo mais rápidas agora, como se temesse que se parasse pudesse perder a coragem. Conheço-te há 3 anos. 3 anos a observar-te em bailes, festas e jantares. 3 anos de conversas que eram supostamente casuais, mas que eu revivia na minha mente durante dias a seguir. 3 anos a dizer a mim mesmo que eras apenas mais uma mulher encantadora numa cidade cheia de mulheres encantadoras. E Vivian interrompeu quando ele fez uma pausa. E eu estava a mentir a mim mesmo. A admissão pareceu custar-lhe algo.
Porque nunca foste apenas mais uma coisa, Vivian. Eras. És a mulher em quem pensava logo ao acordar e antes de adormecer. Aquela cuja opinião eu valorizava acima de todas as outras. Aquela que me fazia rir genuinamente, não apenas por educação. Aquela que eu procurava em todos os salões de baile em que entrava. Os olhos de Vivian ardiam com lágrimas inesperadas. Então, por que nunca disseste nada? Por que flertaste com todas as outras mulheres de Londres, mas me trataste como se eu fosse apenas mais uma conhecida? Porque eu estava apavorado, disse William simplesmente. O casamento dos meus pais foi um desastre, sem amor, amargo, cheio de ressentimento. Jurei que nunca me deixaria ficar vulnerável dessa forma. Nunca daria a ninguém esse tipo de poder sobre mim. Por isso mantive todos à distância, incluindo-te. Mas especialmente a ti, porque eras a única que poderia realmente magoar-me. William, deixa-me terminar, por favor, antes que perca completamente a coragem. Ele deu um passo à frente e ela pôde ver a emoção crua no seu rosto. Quando te vi com Ashcombe, quando pensei que poderia ter te perdido para ele, Vivian, foi como uma facada no coração. Percebi que já te tinha dado esse poder, quer eu reconhecesse ou não, e que fui um completo idiota por desperdiçar 3 anos quando poderia ter te cortejado adequadamente. Você pensou que eu ia casar com ele, disse Vivian, compreendendo. Na festa de chá da Lady Ashford, você nos viu a conversar e pensou que tinha aceitado o pedido dele. Sim, e eu não consegui suportar ver isso, então fui embora como um covarde. Ele deu uma risada autodepreciativa. Lord Winters me chamou de 16 tipos diferentes de idiota e me disse para tirar a cabeça da minha... Bem, ele usou uma linguagem bastante colorida. A questão é que voltei para a casa de Lady Ashford naquela noite, determinado a falar contigo, mas tu já tinhas ido embora. E então passei os 3 dias seguintes tentando compor o discurso perfeito que te convenceria a me dar uma chance, mesmo que eu não merecesse nada de ti, depois do meu comportamento. Vivian sentiu como se seu coração fosse explodir. O discurso que estava a praticar agora mesmo? Sim, embora não tivesse a intenção de que testemunhasse essa humilhação em particular. A sua expressão tornou-se rofal. Estou a fazer uma grande confusão. Não, disse Vivian suavemente. Está a fazer tudo perfeitamente. Algo como esperança brilhou nos seus olhos. Estou? Não estou noiva de Lord Ashcombe, disse ela, decidindo que a honestidade era o único caminho a seguir. Nunca estive. Na verdade, todo o namoro foi. Ela hesitou, depois mergulhou de cabeça. Foi um esquema para deixá-lo com ciúmes. William olhou para ela. O quê? Eu queria que você notasse a minha presença. Depois de 3 anos dando dicas e tentando chamar a sua atenção, e vendo você flertar com todas as outras mulheres de Londres, decidi tomar as rédeas da situação. Então, quando Nathaniel demonstrou interesse, eu incentivei isso para ver se você reagiria. William soltou uma risada surpresa. Sua manipuladora. Ele se conteve, mas seus olhos agora brilhavam. Você estava a jogar um jogo. Sim, e funcionou espetacularmente. Sim, eu estava absolutamente fora de mim de ciúmes. Lord Winters disse que eu era vergonhosamente transparente e patético. Você foi bastante óbvio, admitiu Vivian, incapaz de conter o sorriso. William balançou a cabeça, seu próprio sorriso surgindo. Somos ambos tolos absolutos, não somos? Talvez, mas pelo menos somos tolos juntos. Ele estendeu a mão para a dela, a que não segurava as flores, e Vivian deixou-o pegá-la. Que se dane a decência, disse ele, enquanto o seu polegar traçava círculos na palma da mão dela, causando arrepios no braço dela. Lady Vivian Sinclair, disse ele, com a voz baixa e séria, apesar da diversão persistente nos seus olhos. Estou a pedir-lhe aqui e agora, com toda a sinceridade do meu coração. Posso cortejá-la adequadamente? Sem jogos, sem esquemas, apenas com a atenção honesta e genuína de um homem que está desesperadamente apaixonado por si há mais tempo do que ele gostaria de admitir. Vivian prendeu a respiração. Tu amas-me desesperadamente, completamente, de forma bastante inconveniente, dado o tempo que eu desperdicei. As lágrimas que ameaçavam cair finalmente escorreram. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, podes me conquistar, William Hawthorne, embora eu deva avisar que também estou perdidamente apaixonada por ti,
E isso já dura pelo menos 3 anos. 3 anos. Ele parecia lá atordoado. E nunca disseste nada? Nem tu, Touché. Ele levou a mão dela aos lábios, dando um beijo nos nós dos dedos dela que a deixou com as pernas bambas. Então vamos fazer um pacto. Chega de jogos, chega de fingir, chega de perder tempo. A partir de agora vamos ser honestos um com o outro. Concordo, disse Vivian. Da sua posição perto do gramado leste, Eleanor e a senhora Davis estavam, sem dúvida, a assistir a toda essa conversa com grande satisfação. Mas Vivian percebeu que não se importava. Tudo o que importava era o homem à sua frente, segurando a sua mão como se fosse algo precioso, olhando para ela como se ela fosse a lua e as estrelas. Há uma coisa que me deixa curioso, disse William após um momento. Sim, Lord Ashcombe. Ele está com o coração partido? Vivian riu. Nem um pouco. Acontece que ele estava a usar-me para passar tempo com a minha companheira doméstica, a senhorita Hartwell. Aparentemente, eles estão bastante apaixonados. As sobrancelhas de William se ergueram. Então, nós dois estávamos a tramar dentro de uma trama. Parece que sim. Meu Deus, os boatos vão ter um dia de festa com isso. Deixe-os, disse Vivian de forma imprudente. Descobri que não me importo mais com o que os outros pensam. O sorriso de William tornou-se devastador. Minha querida Vivian, acredito que vamos nos dar muito bem e ali, no meio do Hyde Park, numa tarde de outono perfeita, com a senhora Davis e Helena como testemunhas dispostas e metade da sociedade londrina potencialmente assistindo, William Hawthorne, Duque de Marydale, começou seu namoro formal com Lady Vivian Sinclair. Era, pensou Vivian, mais do que na hora, embora, é claro, ela tenha guardado esse sentimento particular para si mesma. Se Vivian achava que a perseguição de William durante seu namoro com Nathaniel era intensa, não era nada comparada às atenções dele depois que recebeu permissão explícita para cortejá-la. O homem era implacável. Todas as manhãs chegavam flores à casa dos Everly, sempre as suas favoritas, sempre acompanhadas por bilhetes escritos com a sua caligrafia elegante, que variavam entre espirituosos e devastadoramente românticos. Ele ligava-lhe precisamente nos momentos apropriados, trazendo pequenos presentes, uma primeira edição da poesia de Byron, quando soube que ela a admirava, um chile de seda numa tonalidade que combinava com os seus olhos, um leque pintado representando a zona rural de Yorkshire, onde ela passara os verões da sua infância. Ele a acompanhava a todos os eventos sociais do calendário, dançando com ela sempre que a etiqueta permitia e passando o resto do tempo ao lado dela, fazendo-a rir com suas observações sarcásticas sobre os outros convidados. Você está me mimando demais, disse Vivian uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins da Everly House, com a senhora Davis mantendo sua habitual distância discreta. Estou apenas a compensar o tempo perdido, respondeu William, com o braço quente e firme sob a mão dela. 3 anos de namoro comprimidos em poucas semanas. Acho que estou a demonstrar uma contenção admirável. Contenção? Vivian riu. Você enviou 3 buquês só ontem. O primeiro foi pela manhã, o segundo à tarde e o terceiro à noite. Momentos diferentes exigem flores diferentes. É simples lógica. É simples loucura, talvez. Os seus olhos castanhos estavam calorosos enquanto ele olhava para ela, mas é uma loucura que estou a gostar bastante. Vivian sentiu o calor subir às bochechas. Mesmo após 2 semanas de namoro oficial, a admiração aberta de William ainda fazia o seu coração acelerar. A distância cuidadosa que ele sempre mantivera antes tinha desaparecido. Agora ele olhava para ela como se ela fosse a única mulher no mundo. E isso era inebriante. O meu pai deseja falar consigo, disse ela, tentando soar casual. William parou de andar, sua expressão ficando séria. É mesmo? Sim, ele pediu que você ligasse amanhã à tarde às 15 horas para tomar chá. Houve uma breve pausa e então um sorriso lento se espalhou pelo rosto de William. Vivian Sinclair, o seu pai está prestes a interrogar as minhas intenções em relação à sua filha? Quase certamente. Excelente. William retomou a caminhada, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Venho me preparando para essa conversa há semanas. É mesmo? Vivian perguntou, divertida. E o que exatamente você preparou? Um relato detalhado da minha situação financeira, das minhas propriedades, da história da minha família
e um argumento muito convincente sobre por que ele deveria confiar sua amada filha única aos meus cuidados. Ele fez uma pausa. Posso ter praticado com Lord Winters, que riu de mim, mas estou bastante confiante no meu material. Vivian não pôde deixar de sorrir ao imaginar o intimidador Duque de Marydale ensaiando nervosamente um discurso para o pai dela. Tenho a certeza de que você será magnífico. Espero que sim. Estou bastante interessado no resultado. Na tarde seguinte, Vivian estava nervosa demais para fazer qualquer coisa produtiva. Tentou bordar e furou o dedo 3 vezes. Tentou ler e percebeu que tinha lido a mesma página 4 vezes sem absorver uma única palavra. Finalmente desistiu e ficou a andar de um lado para o outro na sala de estar, à espera. William chegou precisamente às 15 horas, impecável no seu traje da tarde. Cumprimentou a mão de Vivian com a sua graça habitual, mas ela notou a tensão nos ombros dele. Lady Vivian está linda como sempre. Obrigada. Você parece aterrorizado. Não estou aterrorizado, disse ele com dignidade. Estou apenas concentrado. A sua gravata está um pouco torta. A mão de William voou para o pescoço. Está? Não, disse Vivian sorrindo. Mas você acreditou em mim, o que prova que está aterrorizado. Ele lançou-lhe um olhar de severidade fingida. Está a gostar demais disso. Estou a gostar na medida certa. Antes que William pudesse responder, a porta se abriu e o pai dela entrou. O conde de Evely era um homem distinto, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos cinzentos perspicazes que pouca coisa escapavam. Vossa Graça, disse ele, estendendo a mão. Obrigada por ter vindo, Lord Everley. O prazer é todo meu. Vivian observou os dois homens apertarem as mãos, avaliando-se mutuamente daquela maneira que os homens fazem. Então, o pai dela virou-se para ela. Vivian, minha querida, por que não vai ajudar a sua mãe com o menu para o jantar da próxima semana? Papai, estou perfeitamente capaz agora, por favor. Foi dito de forma gentil, mas firme, e Vivian reconheceu a rejeição quando ouviu. Ela lançou um olhar encorajador a William e saiu, embora tenha ficado do lado de fora da porta, onde podia ouvir pelo menos parte da conversa. A Sra. Davis encontrou-a ali 5 minutos depois e ergueu uma sobrancelha. Eve está a cair, minha querida. Apenas a monitorizar a situação. Claro, a Sra. Davis sentou-se ao lado dela. O que ouviste? Eles estão a discutir o rendimento das colheitas nas propriedades de Merydale há 3 minutos. É extremamente aborrecido. Paciência, criança. Com certeza. Um momento depois, a voz do pai assumiu um tom diferente. Agora então, Vossa Graça, vamos falar claramente. Deseja casar com a minha filha? Sim, meu senhor. Por quê? Houve uma pausa. Quando William voltou a falar, a sua voz estava calma, mas clara. Porque ela é a pessoa mais extraordinária que já conheci. É inteligente, espirituosa, gentil e corajosa. Ela desafia-me, faz-me rir, faz-me querer ser um homem melhor. Desperdicei 3 anos sendo um tolo e não pretendo desperdiçar mais nenhum momento. Amo a sua filha, Lord Everley, e se me der permissão, gostaria de passar o resto da minha vida provando a ela que fez a escolha certa ao aceitar o meu pedido de casamento. Vivian levou a mão à boca, com os olhos cheios de lágrimas. O pai ficou em silêncio por um longo momento. São palavras bonitas, Vossa Graça. Mas conheço-o desde que era um rapaz e conheço a sua reputação. Partiu mais corações em Londres do que a maioria dos homens consegue em toda a vida. É verdade, William reconheceu, e Vivian podia ouvir o arrependimento na sua voz. Fui descuidado com os sentimentos dos outros e tenho vergonha disso. Mas juro-lhe, por tudo o que considero sagrado, que nunca serei descuidado com o coração de Vivian. Ela é, a voz dele ficou grossa de emoção. Ela é tudo para mim, senhor. Outra pausa. Então o pai dela falou, e agora havia calor no seu tom de voz. Eu acredito em si, Hawthorne. E como a minha filha claramente o adora, só Deus sabe por quê. Tem a minha bênção para a pedir em casamento. Mas preste atenção se a magoar, duque ou não, ou tornar a sua vida extremamente desagradável. Não esperaria menos, meu senhor. Vivian não conseguiu evitar. Ela empurrou a porta e voltou para a sala, assustando os dois homens. Vivian, disse o pai, estavas a ouvir a porta? Claro que não, mentiu ela sem vergonha. Só queria verificar se os senhores tinham tudo o que precisavam. Os olhos de William encontraram os dela, e o calor neles fez-lhe parar a respiração. Ele sabia exatamente o que ela estava a fazer,
e não parecia importar-se nem um pouco. Estamos muito bem, disse o pai dela secamente. Na verdade, o Duque estava a sair. Acho que ele tem alguns assuntos a tratar. William levantou-se curvando-se para o pai dela antes de se virar para Vivian. Lady Vivian, talvez me conceda a honra de um passeio de carruagem amanhã à tarde. Há algo que gostaria de discutir consigo? Ficaria encantada, disse Vivian, com o coração a bater forte. Depois de William se afastar, o pai olhou para ela com carinhosa exasperação. Estavas mesmo a ouvir a porta. Sim, papá. O que vou fazer contigo? Deseje-me felicidades, sugeriu Vivian esperançosa. A expressão do pai suavizou-se. Sempre, minha querida. Sempre. A tarde seguinte estava clara e límpida, com aquela luz especial do outono que fazia tudo parecer mais nítido, mais vívido. Vivian vestiu-se com especial cuidado, com um vestido de passeio em tom bordô profundo, e arrumou o cabelo em cachos soltos que, segundo Marie, a faziam parecer uma heroína de romance. William chegou com a sua melhor carruagem, e sem um criado, ela notou, o que era um pouco impróprio, mas não escandaloso, especialmente dada a presença da senhora Davy. Eles foram até Richmond Park, onde as árvores estavam em chamas com as cores do outono. William guiou os cavalos habilmente pelas trilhas sinuosas, fazendo conversa fiada sobre o tempo e o próximo baile Hartley. Mas Vivian podia sentir uma energia nervosa subjacente nele. Finalmente chegaram a um bosque isolado com vista para os templos, e William parou os cavalos. Senhora Davis, disse ele, virando-se para se dirigir à sua acompanhante. A senhora se importaria muito se Lady Vivian e eu dessemos um breve passeio? Prometo mantê-la sempre à vista. A senhora Davis sorriu. Acho que isso seria aceitável, Vossa Graça. Ficarei aqui com a carruagem. William ajudou Vivian a descer e caminharam juntos em direção a um banco situado sob um carvalho antigo. A vista era espetacular, com o rio serpenteando prateado abaixo deles. A cidade estava enevoada à distância, e o parque se espalhava como um tapete vermelho e dourado. Isto é lindo, disse Vivian suavemente. Achei que você iria gostar. William segurou as duas mãos dela e ela percebeu que elas tremiam levemente. Vivian, há algo que preciso de lhe dizer. Sim, ele respirou fundo. Quando percebi que a amava, fiquei apavorado. Disse a mim mesmo que era apenas atração, apenas interesse, qualquer coisa menos amor. Porque amor significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade significava dor potencial. E eu passei toda a minha vida adulta evitando ambos. William, por favor, deixe-me terminar. Preciso que compreenda. Os seus olhos castanhos eram intensos, sinceros. Eu vi os meus pais destruírem-se mutuamente com a sua indiferença e ressentimento. Jurei que nunca deixaria ninguém ter esse tipo de poder sobre mim. Mas o que eu não compreendia, o que eu era demasiado tolo para perceber, é que o amor não tem a ver com poder. Tem a ver com confiança, tem a ver com escolher todos os dias ser vulnerável com alguém que tratará essa vulnerabilidade como o presente precioso que ela é. Os olhos de Vivian ardiam com lágrimas. Tu confias em mim completamente, totalmente. Podes destruir-me, Vivian Sinclair. Tens o poder de me magoar mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele sorriu, e foi a expressão mais aberta e genuína que ela já tinha visto no rosto dele. E de alguma forma, isso já não me assusta, porque sei que nunca abusarias desse poder. Não abusaria, sussurrou ela. Prometo-te, William, nunca abusaria. Eu sei. Assim como prometo a ti que passarei todos os dias da minha vida a conquistar a tua confiança, a merecer o teu amor e a agradecer a providência que te trouxe ao meu mundo. Ele soltou uma das mãos dela para enfiar a mão no bolso do casaco e retirar uma pequena caixa de veludo. Vivian prendeu a respiração. Lady Vivian Sinclair, disse William com a voz firme, apesar da emoção nos olhos. Estou a pedir-te diante de Deus e com todo o amor do meu coração. Queres casar comigo? Queres aceitar este duque impossível, anteriormente com fobia de compromisso, e transformá-lo no marido que mereces? Deixas-me passar o resto da minha vida a fazer-te rir, a abraçar-te quando choras, a discutir contigo sobre poesia e a amar-te com todas as minhas forças? Ele abriu a caixa, revelando um anel que deixou Vivian sem fôlego. A pedra central era de um âmbar profundo, exatamente da mesma tonalidade das crisântemos que ele lhe trouxera no parque,
rodeada por pequenos diamantes que refletiam a luz da tarde. Mandei fazê-lo especialmente, disse William, observando o rosto dela. A pedra é citrino, que, segundo me disseram, representa alegria e criatividade. O joalheiro achou que eu era louco por não escolher um diamante, mas eu queria algo que me lembrasse de ti, daquele dia no parque em que concordaste em deixar-me cortejar-te. Do outono, que foi quando finalmente encontrei a minha coragem. Vivian percebeu que agora estava a chorar de verdade, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É perfeito, ela conseguiu dizer. Tu és perfeito, e sim, William Hawthorne, sim, eu casarei contigo. O alívio e a alegria que inundaram a expressão de William valeram cada lágrima que ela derramou, cada noite sem dormir que passou a pensar se ele alguma vez haveria, cada momento de dúvida e incerteza. Ele colocou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente, é claro, e então ele fez algo que a surpreendeu. Ele puxou-a para perto, ali mesmo, à vista de todos, onde a senhora Davis e qualquer outra pessoa que passasse por ali pudesse ver, e beijou-a. Não foi um beijo casto e recatado. Foi profundo, apaixonado e cheio de 3 anos de desejo reprimido. As mãos de Vivian subiram para agarrar o casaco dele, e ela o beijou de volta com igual fervor, derramando todo o seu amor, alívio e alegria naquele único momento. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, William encostou a testa na dela. Eu amo-te, sussurrou ele. Amo-te tanto que isso me assusta. Ótimo, disse Vivian, rindo entre lágrimas, porque eu amo-te tanto quanto tu e a infelicidade adora a companhia. Ele riu-se disso, um som genuinamente alegre que fez o coração dela doer. Então ele beijou-a novamente, mais gentilmente desta vez, e Vivian pensou que poderia realmente morrer de felicidade. Da carruagem, a senhora Davis sorriu e discretamente desviou o olhar, dando-lhes o seu momento. O noivado foi anunciado na semana seguinte, e se alguém ficou surpreendido com o casamento, guardou isso para si mesmo. O consenso geral parecia ser que o Duque de Marydale finalmente tinha recuperado o juízo e que Lady Vivian era uma mulher muito afortunada. Vivian, por sua vez, achava que William era o afortunado, embora aceitasse graciosamente todos os parabéns. O casamento foi marcado para dezembro, o que lhes deu pouco mais de 2 meses para se prepararem. A mãe de Vivian dedicou-se ao planeamento com determinação entusiástica, e a Everly House tornou-se um turbilhão constante de atividades envolvendo costureiras, floristas, fornecedores de catering e listas aparentemente intermináveis. Durante todo esse tempo, William manteve uma presença constante. Ele ligava todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, inventando desculpas para vê-la, mesmo quando não havia nenhuma necessidade específica. Ele participava de reuniões tediosas com o organizador do casamento, dava opiniões sobre arranjos florais, sem nenhum conhecimento real sobre flores, mas com grande confiança, e geralmente se tornava indispensável. Você não precisa estar aqui para discutir as cores dos guardanapos, disse Vivian numa tarde, enquanto estavam sentados na sala de estar da mãe dela, rodeados por amostras de tecido. Pelo contrário, tenho opiniões muito fortes sobre as cores dos guardanapos, disse William com seriedade. Esse marfim é claramente superior a este creme. Os tons são completamente diferentes. A mãe de Vivian parecia encantada. Finalmente, alguém que entende. Lord Evely insiste que são idênticos. Homens de bom gosto sabem a diferença, Lady Evely. Depois que a mãe dela saiu para consultar a governanta, Vivian virou-se para William com as sobrancelhas levantadas. Você não consegue ver a diferença entre esses guardanapos. Nem um pouco, ele admitiu alegremente. Mas a sua mãe ficou tão satisfeita quando concordei com ela, e estou a tentar me estabelecer como o genro ideal. Você é ridículo. Sim, mas sou o seu ridículo, o que torna isso aceitável. Vivian não podia contestar essa lógica. Uma tarde, cerca de 3 semanas antes do casamento, Vivian encontrou-se na Marydale House para tomar chá. William a convidou para conhecer a sua futura casa e ela estava curiosa para ver onde iria morar. A casa era magnífica, uma mansão georgiana em Mayfair, com proporções elegantes e belos jardins. William mostrou-lhe a casa, apontando várias características e quartos, mas Vivian percebeu que ele a estava a levar a um lugar específico. Finalmente chegaram a um conjunto de portas duplas no segundo andar. William parou,
com a mão na maçaneta, parecendo subitamente incerto. Estes são os aposentos da duquesa, disse ele baixinho. Estão fechados desde a morte da minha mãe, há 20 anos. O meu pai não suportava entrar neles, e depois que ele morreu, eu não consegui mudar nada. Estão exatamente como ela os deixou. Vivian apertou a mão dele. Não precisa mostrar-me se for muito difícil. Não, eu quero. Ele abriu as portas, revelando uma suíte de quartos decorados em tons de azul e creme. Capas de proteção cobriam os móveis, e o ar tinha aquela quietude particular de um espaço abandonado há muito tempo. Quero que saiba sobre a minha mãe, sobre quem ela era antes que a indiferença do meu pai quebrasse o seu espírito. Eles caminharam juntos pelos quartos, enquanto William lhe contava sobre a sua mãe, Caroline Hawthorne, que amava música e poesia, que lhe ensinara a ler antes dos 4 anos, que enchia a casa de risos antes que a alegria se esvaísse lentamente sob o peso da frieza do marido. Ela adorava esta sala, disse William, parando diante de uma grande janela com vista para os jardins. Ela ficava aqui sentada por horas a ler ou a bordar. Depois que ela morreu, meu pai mandou lacrar a sala. Ele disse que era por respeito à memória dela, mas eu sempre achei que era por culpa. Ele sabia que a tinha feito infeliz e não conseguia encarar a evidência do que tinha destruído. William, disse Vivian suavemente, aproximando-se dele. Tu não és o teu pai. Eu sei. Pelo menos agora sei disso. Ele segurou o rosto dela com as mãos, os polegares acariciando as bochechas dela. Mas durante muito tempo tive medo de repetir os erros dele, de prender alguma pobre mulher num casamento sem amor e ver a luz morrer lentamente nos olhos dela, como aconteceu com a minha mãe. Isso nunca vai acontecer, disse Vivian com veemência. Nós amamos-nos, William. Nós escolhemos isto. Nós escolhemos. Ele beijou-lhe a testa gentilmente. Quero redecorar estes quartos, torná-los teus, não o fantasma da minha mãe. Enche-os de luz, cor e alegria. Ajudas-me? Claro. Vivian olhou à sua volta, já imaginando possibilidades. Acho que penso em amarelo claro, talvez, como a luz do sol. E devemos abrir essas cortinas. Deixar a luz entrar. A tua mãe gostaria disso. Acho que ela gostaria que estes quartos fossem felizes novamente. Os braços de William envolveram-na, segurando-a com força. Já te disse hoje que te amo. Pelo menos 3 vezes, disse Vivian, sorrindo contra o peito dele. Mas acho que nunca me cansarei de ouvir isso. Ótimo, porque pretendo dizê-lo com bastante frequência nos próximos 50 ou 60 anos. Eles ficaram assim por um longo momento, envolvidos nos braços um do outro nos quartos empoeirados e esquecidos, e Vivian sentiu a esperança florescer, não apenas por eles, mas pela cura que essas velhas feridas precisavam, pela alegria que encheria esta casa quando William não fosse mais assombrado pelos fracassos dos seus pais. Eles seriam diferentes. Eles seriam felizes. Ela tinha a certeza disso. A manhã de 15 de dezembro amanheceu fria e clara, com a geada pintando padrões delicados nas janelas da Everly House. Vivian acordou cedo, com o estômago embrulhado de nervosismo e excitação. Hoje era o dia do seu casamento. Marie invadiu o quarto às 8 horas, seguida por Elelanena e a mãe de Vivian. Todas falavam ao mesmo tempo sobre horários, preparativos e os milhares de pequenos detalhes que aparentemente precisavam de atenção antes do meio-dia. As flores chegaram e estão perfeitas, anunciou a mãe, parecendo um pouco corada, mas feliz. Os crisântemos são exatamente da cor que querias, e as fitas combinam lindamente com o teu vestido. Os convidados já estão a reunir-se na igreja, acrescentou Elelanena, sentando-se na beira da cama. Meu Deus, Vivian, metade de Londres deve estar presente. Vi pelo menos 4 duquesas a chegar e a carruagem de Lady Ashford ficou presa na fila. Vivian riu, com parte do seu nervosismo a diminuir. O William vai ficar fora de si. Ele detesta multidões. O William vai ficar encantado assim que a vir. Corrigiu a mãe. Agora venha. Temos de começar. Marie, o banho está pronto. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. Vivian foi banhada, perfumada e vestida com cuidado meticuloso. O seu vestido de noiva era de seda marfim com bordados delicados no corpete e na bainha, as mangas ajustadas aos braços e a saia caindo em pregas elegantes. Era lindo sem ser ostentoso, o que combinava perfeitamente com ela.
Marie arrumou o cabelo dela num penteado elaborado, entrelaçando pequenas rosas de inverno e prendendo o véu com a tiara da família Everley, uma delicada coroa de diamantes e pérolas que pertencera à sua avó. Pareces uma princesa, suspirou Elenena quando finalmente terminaram. Vivian olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que a fitava. O vestido, o cabelo, as joias, tudo se combinava para criar alguém que parecia muito mais sofisticada e elegante do que ela se sentia. Mas os seus olhos brilhavam de alegria e o sorriso no seu rosto era genuíno. Era isso que importava. Vou casar-me, disse ela, maravilhada. Com William, com o homem mais teimoso, maravilhoso e irritante da Inglaterra. Que te ama desesperadamente, lembrou-lhe Eleanor. Não te esqueças dessa parte. Não me esquecerei. O pai dela bateu à porta precisamente às 11 horas. Quando entrou e a viu, os seus olhos brilharam de forma suspeita. Minha linda filha, disse ele com voz rouca. Quando é que cresceste? Oh, papá! Vivian abraçou-o com cuidado, atenta ao seu vestido e véu. Não me faças chorar antes mesmo de chegarmos à igreja. Não posso prometer isso, disse ele, mas sorriu ao oferecer-lhe o braço. Vamos, o teu duque está à tua espera. A viagem de carruagem até St. George's foi curta, mas pareceu durar uma eternidade. As mãos de Vivian tremiam ligeiramente enquanto ela segurava o seu ramo de crisântemos de outono e rosas de inverno. O seu pai cobriu as mãos dela com uma das suas, oferecendo apoio silencioso. Nervosa? Ele perguntou, aterrorizado, ela admitiu. Mas de uma forma positiva. Foi assim que me senti no dia do meu casamento. A melhor decisão que já tomei, casar com a tua mãe, ele fez uma pausa. Acho que também estás a tomar uma boa decisão. Hawthorne é um bom homem e, mais importante, é o homem certo para ti. Eu sei, disse Vivian suavemente. Sempre soube. Só precisava convencê-lo disso. O pai dela riu. De facto, St. George's estava lotada de convidados, exatamente como Elenena havia previsto. A igreja estava decorada com guirlandas de sempre-vivas e crisântemos, cujo tom dourado quente contrastava lindamente com a vegetação de inverno. Velas brilhavam por todo o espaço, lançando tudo num brilho dourado e quente. Vivian esperou no vestíbulo enquanto a música da cerimônia começava. O seu coração batia tão forte que ela tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo. Elenena fez os últimos ajustes no seu véu, enquanto a sua mãe enxugava os olhos com um lenço. E então a procissão começou, e o seu pai a guiava pelo corredor, e nada mais importava porque William estava lá. Ele estava no altar com um traje formal, o seu casaco preto perfeitamente ajustado, a gravata arrumada com a sua habitual precisão matemática. O seu cabelo preto estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado a mão por ele repetidamente, e os seus olhos castanhos estavam fixos nela com uma expressão de tanto amor e admiração que ela ficou sem fôlego. Lord Winters estava ao lado dele como padrinho, sorrindo amplamente, mas Vivian mal notou mais ninguém. A igreja poderia estar vazia ou cheia de milhares de pessoas. Não fazia diferença. Havia apenas William a observá-la caminhar em sua direção com amor estampado no rosto. Quando ela chegou ao altar e seu pai colocou a mão dela na de William, ela sentiu um leve tremor nos dedos dele. Ele também estava nervoso. Ela percebeu que aquele duque poderoso e confiante estava nervoso por se casar com ela. O vigário começou a cerimônia, sua voz ressoando pela igreja. Vivian ouvia as palavras como se estivessem a uma grande distância. Todo o seu foco estava nas mãos de William, segurando as dela, nos olhos dele fixos nos dela, no momento em que ficariam unidos para sempre. William Marcus Hawthorne, Duque de Meridale, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Promete amá-la e respeitá-la a partir de hoje, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar e respeitar até que a morte os separe? Aceito, disse William com voz clara e forte. Aceito com todo o meu coração. E tu, Vivian Elizabeth Sinclair, aceitas este homem como teu legítimo esposo, para ter e manter a partir de hoje, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar e respeitar até que a morte os separe? Aceito, disse Vivian, sorrindo entre lágrimas de felicidade. Com certeza, e para sempre, aceito.
Eles trocaram alianças, simples anéis de ouro que William insistiu em usar, dizendo que queria um símbolo visível de sua devoção. E então o vigário os declarou marido e mulher. E William levantou o véu dela com as mãos trêmulas e a beijou com uma ternura que fez seu coração se encher de alegria. A igreja explodiu em aplausos e vivas. Vivian riu contra os lábios de William e ele sorriu ao se afastar, com os olhos brilhantes. Olá, esposa, murmurou ele. Olá, marido, respondeu ela. Eles caminharam juntos pelo corredor, de mãos dadas, ambos sorrindo como tolos. Vivian avistou rostos familiares. Lilanena chorava abertamente. A sua mãe e a senhora Davis enxugavam os olhos. O seu pai parecia orgulhoso e emocionado. Até Nathaniel Ashcombe estava lá, sentado ao lado de uma Grace Hartwell corada, ambos sorrindo calorosamente. O pequeno almoço de casamento na Everly House foi um evento magnífico. O salão de baile tinha sido transformado com flores de inverno e centenas de velas, e o banquete foi extraordinário. Vivian mal provou nada, muito envolvida na alegria da ocasião e na pressão constante de votos de felicidades e parabéns. William permaneceu ao seu lado o tempo todo, sua mão encontrando a dela em todas as oportunidades, sua atenção nunca se desviando dela. Mesmo enquanto conversava educadamente com vários convidados. Você está sendo muito atencioso, ela brincou durante um breve momento de relativa privacidade. Estou simplesmente garantindo meu investimento, ele respondeu com falsa seriedade. Fiz um esforço considerável para conquistá-la. Não vou deixá-la escapar agora. Escapar? Estamos casados, William, não posso escapar. Exatamente o meu plano desde o início. Sou muito astuto. Ela riu, e ele roubou um beijo. Que se dane a decência. Lord Winters propôs o primeiro brinde. O seu discurso estava cheio de piadas afetuosas sobre a transformação de William de solteirão, convicto em marido apaixonado. Conheço Marydale há 20 anos, concluiu ele, levantando a taça, e nunca o vi tão feliz como nos últimos meses. Lady Vivian, peço desculpa, Vossa Graça. Conseguiu o que todos pensávamos ser impossível. Fez este homem impossível compreender o que realmente importa. Ao Duque e à Duquesa de Marydale. Ao Duque e à Duquesa, repetiram os convidados, e Vivian sentiu as lágrimas brotarem-lhe novamente nos olhos. À medida que a tarde se transformava em noite, a celebração continuava. Houve dança. William pediu Vivian para a primeira valsa, segurando-a tão perto que Lilanena brincou dizendo que era escandaloso. E mais comida, brindes e risadas. Finalmente, quando o sol de inverno começou a se pôr, William se inclinou e sussurrou. Você acharia muito rude se eu sugerisse que fugíssemos do nosso próprio banquete de casamento? Vivian olhou ao redor para o salão de baile ainda lotado. Para onde iríamos? Para casa, ele disse simplesmente. Nossa casa. Quero começar a nossa vida juntos, Vivian. Só nós dois. Ela sentiu um calor se espalhar pelo peito. Sim, disse ela. Vamos para casa. Eles se desculparam com os pais dela, que sorriram com cumplicidade e não ofereceram objeções. Então, com a ajuda de Eleanor e Lord Winters, que criaram uma distração, eles escaparam para a carruagem que os esperava. Enquanto dirigiam em direção a Marydale House pelas ruas crepusculares de Londres, William puxou Vivian para perto de si. Feliz? Perguntou ele. Extremamente, respondeu ela. Embora confesse que estou um pouco nervosa com o que vem a seguir. Eu também, admitiu ele. Mas vamos descobrir juntos. Acho que esse é o objetivo do casamento. A Marydale House brilhava com uma luz acolhedora quando se aproximaram. Os funcionários se alinharam para recebê-los, oferecendo parabéns e votos de felicidade. A senhora Patterson, a governanta, entregou a Vivian as chaves da casa com grande cerimônia. Bem-vinda ao lar, Vossa Graça, disse ela calorosamente. Obrigada, respondeu Vivian, sentindo-se um pouco impressionada com o título. Ela era agora uma duquesa, a Duquesa de Marydale. Ainda parecia irreal. William dispensou os funcionários para a noite, dando-lhes permissão para comemorar nos bastidores. Então, ele se virou para Vivian com uma expressão um pouco maliciosa. Venha comigo, tenho algo para lhe mostrar. Ele a levou escada acima para os quartos que antes eram de sua mãe, os aposentos da duquesa. Mas, quando ele abriu as portas, Vivian ficou boquiaberta. O espaço havia sido completamente transformado. As capas de proteção e o almofado haviam desaparecido. As paredes tinham sido pintadas de um amarelo suave e ensolarado, exatamente como ela tinha sugerido.
Novas cortinas de seda creme emolduravam as janelas, e móveis elegantes de madeira cor-de-mel preenchiam o espaço. Flores frescas desabrochavam em vasos por todos os quartos, e uma lareira crepitava acolhedora. William, ela sussurrou, quando é que tu... Tenho trabalhado nisso desde o dia em que viste estes quartos pela primeira vez, ele disse. Eu queria que estivessem prontos para ti, para nós, um novo começo num espaço que conhecera demasiada tristeza. Vivian caminhou pelas salas transformadas, tocando os belos tecidos, admirando os detalhes cuidadosos. Tudo estava perfeito, acolhedor e cheio de luz. Há mais uma coisa, disse William, guiando-a até uma pequena secretária junto à janela. Um livro encadernado em couro repousava sobre a sua superfície. Abre-o. Vivian abriu o livro e descobriu que estava cheio da caligrafia de William, páginas e páginas. Ela leu a primeira entrada, datada de 3 anos antes. Vi Lady Vivian Sinclair no baile de Peton esta noite. Ela vestia verde, o que realçava o dourado dos seus olhos. Discutimos a poesia de Byron e ela desafiou a minha interpretação com tanta inteligência e sagacidade que me vi completamente cativado. Disse a mim mesmo que era apenas admiração intelectual. Começo a suspeitar que já naquela altura estava a mentir a mim mesmo. Mantiveste um diário sobre mim? Perguntou Vivian, com a voz cheia de emoção. Durante 3 anos, confirmou William. Cada encontro, cada conversa, cada momento que passei a convencer-me de que não estava a apaixonar-me por ti. Pensei que talvez um dia te pudesse dar, para que soubesses que mesmo quando estava a ser um completo idiota, uma parte de mim sempre soube que eras especial. Vivian virou-se e viu que ele a observava com tanta ternura que seu coração doeu. Eu te amo, disse ela simplesmente. Tanto, tanto mesmo. E eu te amo. Ele atravessou a sala e segurou as mãos dela. Eu prometo, Vivian, que passarei todos os dias da nossa vida juntos fazendo você feliz. Você me deu o maior presente, seu amor. Sua confiança, sua vida. Não levo isso de ânimo leve. Eu sei, disse ela, e prometo o mesmo a ti. Vamos construir algo lindo juntos, William. Algo cheio de alegria, amor e risos. Nada parecido com o que os teus pais tiveram. Algo inteiramente nosso. Sim, ele concordou, puxando-a para perto. Algo inteiramente nosso. Ele beijou-a então, desta vez de verdade, sem as restrições da decência ou das pessoas a observarem. Foi profundo, apaixonado e cheio de promessas, e quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Bem-vinda à casa, vossa graça, murmurou William contra os lábios dela. Bem-vindo à casa, respondeu Vivian sorrindo. Meu amor. 2 anos depois, os jardins da Marydale House brilhavam com as cores do outono. Os crisântemos que Vivian plantara na primavera anterior criavam um espetáculo de tons dourados e avermelhados. Ela estava entre elas, sorrindo enquanto observava o marido tentar ensinar ao filho de 8 meses a maneira correta de examinar uma flor. Veja, Thomas, William dizia com grande seriedade ao bebê nos braços. É preciso apreciar as sutis gradações de cor. Esta pétala, por exemplo, tem pelo menos 3 tons distintos. Thomas respondeu agarrando a flor e tentando enfiá-la na boca. Não, não, não é assim. Vivian, ajuda-me. Ele está a tentar comer o jardim. Vivian riu e resgatou tanto a flor quanto o marido. Talvez a educação botânica possa esperar até que ele tenha idade suficiente para não tentar consumir tudo o que toca. Uma sugestão sensata, concordou William, colocando Thomas no colo. O bebê, que herdara o cabelo escuro do pai e os olhos castanhos da mãe, esticou-se para agarrar o pescoço de William com gorgolejos de alegria. És extraordinariamente paciente com ele, observou Vivian, aproximando-se para dar um beijo na bochecha de William. Isso é muito atraente, é mesmo? Os olhos de William se aqueceram. Vou me esforçar para ser mais paciente, então. Tu és paciente comigo constantemente, isso é diferente. Tu não tentas comer flores, apenas porque elas têm um gosto horrível. Eu experimentei quando era criança. William riu com um som pleno e genuíno. Vivian nunca se cansava de ouvir isso. O homem sério e reservado por quem ela se apaixonara transformara-se em alguém mais leve, mais feliz, mais abertamente afetuoso. A paternidade combinava muito bem com ele. Elela Nena e Lord Winters virão jantar hoje à noite, lembrou Vivian com a filha deles. Excelente. A pequena Catherine e Thomas poderão ter o seu primeiro encontro para brincar.
Embora com 8 meses e 6 meses, eu suspeite que brincar consistirá principalmente em eles ficarem a olhar um para o outro e a babar-se. Provavelmente. Vivian concordou, sorrindo. Elela Nena casara-se com Lord Winters 6 meses após o casamento de Vivian, no que todos concordaram ter sido o namoro mais romântico da temporada. A filha deles, Catherine, nascera em junho, e os dois casais tornaram-se inseparáveis, com os filhos a crescerem juntos. Também recebi uma carta de Nathaniel esta manhã, acrescentou Vivian. Ele e Grace estão à espera de um filho. Que maravilha! Na próxima primavera. Eles parecem absolutamente entusiasmados. William abanou a cabeça admirado. Quem diria que o teu plano para me deixar com ciúmes resultaria em 2 casamentos felizes? E em breve 3 crianças. Sou uma excelente conspiradora, disse Vivian, com ar presunçoso. És uma ameaça, corrigiu William, mas ele estava a sorrir. Ele mudou Thomas para um braço para poder puxar Vivian para perto com o outro. Minha magnífica, inteligente e bela ameaça. Falador, só para ti. Thomas escolheu aquele momento para agarrar um punhado do cabelo de Vivian, puxando com uma força surpreendente para uma pessoa tão pequena. Ela gritou, e William rapidamente desembaraçou os dedos do bebê, tentando não rir. Ser pai é muito glamouroso, disse Vivian secamente, alisando o cabelo despenteado. De facto, tal como sempre imaginei, eles estavam juntos no jardim, com o sol entre eles, rodeados pelas flores que Vivian tinha plantado para marcar o seu novo começo. O sol da tarde estava quente, apesar do frio do outono, e de algum lugar próximo vinha o som do canto dos pássaros. Estás feliz? Perguntou William suavemente. A pergunta que fazia com frequência, como se ainda estivesse um pouco surpreendido com a vida que tinham juntos. Vivian olhou para ele, para este homem que tinha tanto medo do amor, que tinha desperdiçado 3 anos mantendo-a à distância antes de finalmente se render ao que sentia. Para o filho deles, que já mostrava sinais da teimosia do pai e da curiosidade da mãe. Para a casa que tinham construído juntos, cheia de calor, risos e alegria. Mais feliz do que eu jamais sonhei ser possível, ela disse honestamente. E tu? Mais do que eu mereço, William respondeu. Mas estou a aprender a aceitar a boa sorte quando ela me encontra. Ótimo, porque não tenho intenção de deixar-te esquecer o quanto és afortunado. Não esperaria nada menos do que isso. Thomas começou a ficar agitado, fazendo aquele som característico que significava que estava cansado, com fome e, em geral, cansado das atividades ao ar livre. William e Vivian trocaram um olhar cúmplice e começaram a voltar para casa, os seus passos naturalmente sincronizados. Você se lembra? Disse William enquanto caminhavam. Naquele dia no Hyde Park, quando eu estava ensaiando o que dizer a você. Você quer dizer quando Eleanor e eu te pegamos falando sozinho como um louco? Prefiro chamar isso de praticar oratória importante, mas sim, eu estava tão nervoso que mal conseguia formar pensamentos coerentes. Você foi muito gentil e muito transparente. Eu estava apavorado com a possibilidade de você me rejeitar. Vivian parou de andar e virou-se para encará-lo. William Hawthorne, eu te amei por 3 anos, antes de você finalmente criar coragem para me cortejar adequadamente. Nunca houve a menor chance de eu te rejeitar. Eu sei disso agora, disse ele. Mas na época eu me convenci de que tinha desperdiçado todas as minhas oportunidades, que tinha deixado para tarde demais. Pensei que poderias aceitar a proposta do Nathaniel só para me magoar. Considerei isso, admitiu Vivian, por cerca de meio segundo. Então lembrei-me que estava perdidamente apaixonada por ti e que a vingança parecia uma base muito fraca para um casamento. Uma mulher realmente sábia. Chegaram à casa e William passou Thomas para a ama para a amamentação e a cesta. Então virou-se para Vivian, com a expressão maliciosa que ela conhecia muito bem. Temos aproximadamente 2 horas antes que o nosso filho acorde e os nossos convidados cheguem, disse ele. O que faremos com tanto tempo livre? Posso pensar em várias possibilidades, respondeu Vivian, acompanhando o tom dele. Embora a maioria envolva significativamente menos roupa do que estamos a usar agora. Escandaloso, William pegou a mão dela, levando-a em direção às escadas. Estou chocado e horrorizado com a sua sugestão. Não, não está. Não, não estou, concordou ele sorrindo. Na verdade, sou totalmente a favor deste plano. Subiram as escadas juntos, rindo como recém-casados, apesar de 2 anos de casamento,
E mais tarde, envolvidos nos braços um do outro nos quartos amarelos ensolarados que antes conheciam apenas a tristeza, Vivian refletiu sobre o estranho caminho que os trouxe até ali. Um esquema nascido da frustração. Um namoro construído sobre ciúmes. Um amor que sempre existiu, mas levou anos para ser reconhecido. E através de tudo isso, a simples verdade de que algumas pessoas estavam destinadas a se encontrar, não importava quanto tempo levasse ou quantos obstáculos se colocassem no caminho. Ei, eu amo-te, William murmurou contra o cabelo dela. Hoje, amanhã e por todos os amanhãs que nos restam. Também te amo, respondeu Vivian, aconchegando-se mais perto. Meu duque impossível. O teu duque impossível, concordou ele. Agora e sempre. Lá fora, o vento de outono sussurrava pelos jardins, trazendo o perfume das crisântemos. Aquelas flores que se tornaram o seu símbolo, marcando o dia em que tudo mudou. O dia em que a inveja deu lugar à honestidade e os jogos deram lugar à devoção genuína. E na casa que antes era fria e vazia, riam-se, o som de uma família construída com amor e confiança, e a simples alegria de estarem juntos. Era, pensou Vivian, enquanto o sono começava a dominá-la, o final perfeito para a sua história. Ou melhor, o começo perfeito para o resto das suas vidas. Fim. Muito obrigado por ficar conosco até o final desta bela história. Esperamos sinceramente que ela tenha aquecido o seu coração e lembrado que o amor, por mais tardio ou complicado que seja, sempre encontra um caminho. Se gostou deste vídeo, por favor, curta, comente, partilhe e inscreva-se no nosso canal. O seu apoio sincero mantém-nos motivados para contar mais histórias cheias de romance, cura e redenção emocional. E não se esqueça, no final deste vídeo, outra história do nosso canal aparecerá. Clique e deixe-se levar por mais momentos inesquecíveis. Obrigado por estar aqui, a equipa de The Legends of the Fall.